nós podemos recorrer, devemos recorrer ao Espiritismo, à revelação espírita, que vai lançar uma luz aqui surpreendente, vai lançar uma luz preciosa, mas aí nós vamos sair daquela interpretação puramente literária e vamos já ingressando em outras camadas da interpretação mais espiritual. Quer dizer, tentando já penetrar nesses enigmas que inspiraram o texto. Kardec produziu ensaios na Revista Espírita e no livro A Gênese sobre um tema muito interessante, que é o degredo. O degredo. Isso fica muito claro no último capítulo do livro A Gênese, quando os Espíritos vão descrever o processo que a Terra, o nosso orbe, enfrentará de renovação, de regeneração. E fica claro, fica bastante evidente no livro A Gênese e também em mensagens posteriormente publicadas no livro Obras Póstumas, que a regeneração da Terra, ela se dá com velórios e nascimentos. Uma geração morre e uma geração nova chega pelo parto. Então, a grande transformação da humanidade começa nas maternidades. Esse é o ponto forte. Então, não se trata de um fenômeno vinculado a cataclismos, terremotos, tsunamis, nada disso. Isso pode ocorrer porque faz parte da experiência física do orbe, que está em constante movimentação. Né? Mas o fenômeno profundo da regeneração planetária tem a ver com quem morre e com quem nasce. Então é um fenômeno silencioso, de substituição dos espíritos que encarnam, de substituição de populações. Porque espíritos atrasados são retirados e espíritos mais adiantados encarnam, promovendo uma renovação geral. Então Kardec já tinha recebido várias dessas mensagens e, naturalmente, ele se perguntou para onde vão esses espíritos, então, que são retirados, que seriam retirados da Terra. E se isso ocorre nos demais orbes, porque a evolução da Terra não é uma exceção no universo, pelo contrário, a Terra segue a regra geral da evolução dos mundos, como está no Livro dos Espíritos. Deus renova os mundos como renova os seres. Então, o progresso dos mundos é uma lei divina e abarca todo o nosso universo, conhecido por nós e desconhecido. É uma lei divina e universal. Portanto, surgia a pergunta: se há uma ação de saneamento geral, onde espíritos que entravam ao progresso planetário são retirados, para onde eles são levados? Então Kardec começa a escrever ensaios na Revista Espírita sobre esse tema, e ele acaba formulando as linhas gerais do pensamento espírita sobre o tema. E conclui sobre o degredo. Então, se os mundos forem vistos como escolas, alunos rebeldes são retirados de uma escola que avança e recolocados ou rematriculados em escolas compatíveis com seu nível de adiantamento ou compatíveis com seu grau de rebeldia. Então há uma transferência escolar. Isso é o degredo. E com uma intuição poderosíssima, orientado pelos espíritos superiores, da Pleiade do Espírito Verdade, Kardec pensa o tema, e é sobre isso que ele vai escrever na Revista Espírita, depois publicar no livro A Gênese, imaginando a raça adâmica, essa narrativa de Adão e Eva, como a narrativa de espíritos que foram degradados de algum orbe e aportaram na Terra
na época em que a Terra estava no estágio de orbe primitivo, para que aqui eles pudessem resgatar e, através de muito esforço, de muitas lutas, muitas provações e muitas expiações, depurarem os seus espíritos para poderem voltar ao seu orbe de origem, para voltarem à sua casa, ao seu lar planetário. Então, Kardec formulou o primeiro ensaio vem das mãos de Kardec, sugerindo esse tema. Evidentemente, ele não entrou em detalhe de que orbe veio a raça adâmica. De que orbe? De onde? Ele não quis entrar nesse detalhe, porque ele estava preocupado em descrever o fenômeno universal, quer dizer, o fenômeno do degredo. O degredo é lei divina. E ele estava preocupado em entender isso. E relacionar a história da planetária, do nosso orbe, com o degredo. Então, houve algum degredo de espíritos para a Terra? Vai concluir Kardec que sim. Porque toda a literatura mundial, a literatura de todos os povos, contém elementos, alguns sutis e outros bem diretos, denunciando um degredo, uma prisão. É a famosa história do paraíso perdido, ou de uma época de ouro que se perdeu, de uma época de bonança que se perdeu e degradou-se para uma época atual, que foi a época que os textos foram produzidos. Então, essa ideia de uma degradação, de uma queda, de uma perda, está presente em todas as mitologias, do Ocidente e do Oriente, de todos os povos, até entre os indígenas, por incrível que pareça. É um tema recorrente. Quem pesquisa bastante sobre isso é o grande pesquisador dos mitos, Joseph Campbell, que retrata isso em toda a sua obra de maneira brilhante. Carl Gustav Jung se aconselhou com ele, tirou bastantes ideias, e alguém que consultou o Joseph Campbell para produzir filme foi o George Lucas, com a produção da série, famosa série Guerra nas Estrelas. O consultor das ideias, quem montou aquele quadro das civilizações foi o Joseph Campbell, utilizando aí essa experiência que ele tem das civilizações, das mitologias. Então essa mitologia da queda é vital para que a gente entenda esse conceito de que sempre houve uma época de ouro. Então, a gente vai na literatura grega, tinha uma época de ouro, aí degradou, chegou na época atual. Na Mesopotâmia, a mesma coisa, Babilônia, etc. No Irã, e assim, no Egito, todos têm isso. E entre o povo hebreu, temos a narrativa aqui da perda do paraíso, ou da expulsão do jardim de delícias. E aí a gente entende que essa literatura, as mitologias, as cosmogonias e as literaturas religiosas, incluindo a literatura bíblica, foi escrita por degredados. Essa é uma literatura produzida por quem sofreu o degredo, por quem saiu da sua casa, saiu do seu orbe, aqui aportou, estranhou, porque vamos pensar apenas um aspecto, o aspecto da tecnologia. Você sai de um local com uma tecnologia bastante avançada, internet, celular, possivelmente até carro voando, e aí chega aqui numa idade da pedra, é bastante assustador. Bastante assustador. Então é uma experiência muito drástica, Você está num corpo extremamente aperfeiçoado, com costumes mais amenos, E aí de repente tem que vir para um corpo, quase que um corpo de primata. Então isso causou uma sensação psicológica ao longo do tempo nesses espíritos de perda de um paraíso, de perda de uma situação ideal.
Não que o lugar que eles viessem fosse um mundo ditoso, um mundo maravilhoso, né? Mas em comparação com o mundo primitivo, a Terra é um paraíso, vamos combinar, né? Com todos os problemas, você não vai querer sair daqui, da sua cidade, do trânsito, de São Paulo, de outras cidades, para ficar correndo de dinossauro. Né? Vamos combinar que não é bem dinossauro, um pouquinho mais para frente. Eu estou exagerando um pouco. Né? Os degradados chegaram aqui, uma época recente, né? Estima-se entre 25 a 30 mil anos antes de Cristo. Né? Essa é mais ou menos a data. Então já não tinha dinossauro. Mas, se você pensar que a agricultura, ela surge aí 3 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo, né? Da maneira como nós conhecemos, do sedentarismo, de se fixar, é assustador, né? Imaginar 30 mil anos antes. Então era uma situação de nômade, de bastante, de uma vida bem rude, bem rústica, né? E aí dá essa sensação mesmo de uma queda, de um paraíso perdido. Bom, então é importante frisar isso. Quem primeiro colocou esse alicerce, quem primeiro estabeleceu esses fundamentos do degredo foi Allan Kardec. Isso está na codificação. Depois, muitos anos depois de muitos anos, veio a obra de Francisco Cândido Xavier, especialmente o livro A Caminho da Luz, que foi objeto do livro musical do ser, que nós, do ser, produzimos, né? Que retrata detalhes do degredo, não a ideia geral do degredo que já está em Kardec. O que Emmanuel vai trazer é um dado fundamental, e aí a gente vê o que é o resgate do cristianismo primitivo pela obra psicografada por Chico Xavier. Porque o que o livro A Caminho da Luz faz é voltar para a Gênesis mosaica. Os primeiros capítulos são capítulos de Gênesis. E aí ele traz o tema dos povos que foram degradados. E aqui é fundamental. Porque a narrativa bíblica, ela vai dizer um rio que se reparte em 4. Então olha que interessante. Nós temos um conjunto de espíritos que é tirado de um orbe do sistema de Capela, na constelação do Cocheiro. Esse agrupamento vem então um bloco, né, da ideia de um rio. Inicialmente ele se divide em 2. Então nós temos o povo hebreu e o povo egípcio formando uma unidade, e os arianos e os hindus formando outra unidade. E aí é muito curioso, né? Porque nos dá uma ideia de Tigre e Eufrates, hindus e arianos, e Fisson e o outro aqui, o Gueon, os outros 2 rios, Egito e povo hebreu. Então assim, se a gente separasse essas 4 regiões em grupos de 2. Né? Depois, eles se caracterizam em 4 grupos. O povo egípcio, o povo hebreu, o povo hindu e os arianos. Sendo que os mais endividados perante a lei divina era o povo hebreu, ou seja, a turma da religiosidade. Não precisa nem ir longe, basta a gente estudar um pouquinho da história religiosa da Terra, nós vamos entender cruzadas, inquisição, agora homem-bomba, fundamentalismo, né? Quem mais mata, quem mais produz guerra, quem mais produz preconceito, quem mais espalha o mal na Terra, somos nós, os religiosos, né? As pessoas da religião, né? Que produzimos, paradoxalmente, né, a maior quantidade e a qualidade mais tenebrosa de mal sobre o planeta. Então é natural que essa turma mais afeta a religiosidade desse orbe de Capela venha aqui compor o povo hebreu para ter uma nova experiência de fé, de religiosidade. Mas
com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. Então aqui a gente percebe nessa narrativa de Gênesis a grande história dos capelinos. O germe desses 4 povos que vão, nós não podemos nem dizer influenciar, eles vão impactar profundamente a história da Terra. Profundamente. Os hebreus, com a sua religiosidade, com a sua visão de religiosidade, com a sua experiência religiosa, trazida daquele homem, múltiplas vivências, traz para cá esse conceito. Não é? E tanto se dedicam a essa temática, a esse nível de experiência, que são escolhidos para serem os guardiões, os detentores da primeira revelação e da segunda revelação. Porque Jesus vem nesse povo, a quase totalidade ali dos missionários do cristianismo nascente são hebreus, estão ali no povo hebreu. Então, o compromisso desse povo com os movimentos religiosos da terra. Por outro lado, nós temos aqui, irmão desse povo hebreu, os egípcios, que eram os dados à mediunidade, ao magnetismo, aos aspectos de manipulação fluídica, aos aspectos de espiritualidade, mas mais voltada, com mais vínculos, né, com o que hoje nós conhecemos por espiritismo. Dos povos vindos de Capela, esse grupamento era o que menos débito tinha, e portanto ele retorna. A quase totalidade retorna para o orbe, ficando alguns apenas, né? Alguns deles ficam aí para ajudar no processo de crescimento da terra. E quando eles pressentiam já o seu retorno para cá, para sua casa, para o seu lar, resolveram decifrar, porque eles eram especialistas nisso, em ciclos evolutivos, ou seja, todas as questões espirituais que a gente encontra na codificação, na obra Gênesis. Eles deixam isso codificado nas pirâmides. Tá? As pirâmides constituem um projeto arquitetônico, segundo Emmanuel, que guarda nas suas medidas, no seu posicionamento, latitude e longitude, na distribuição das pirâmides, né, e outros elementos, guardam equações cósmicas que revelam ciclos de evolução, ciclos de desenvolvimento, que a gente consegue prever aí como se dá o processo de evolução dos órgãos. É importante entender isso. Se uma escola comum, uma escola, você coloca seu filho de 7, 5, 6 anos, ela possui um plano pedagógico, ela possui um calendário anual e didático, com tempo previsto para ensino de tal e tal matéria, com tempo para avaliações bimestrais, avaliações trimestrais, avaliação final, que não dirá da escola Planeta Terra, que também possui seu calendário, suas turmas, seu ciclo, suas épocas de prova, de avaliação, como qualquer escola. Então, um programa de desenvolvimento, o que revela o planejamento do Criador, que é perfeito, e o planejamento dos espíritos superiores que dirigem o orbe. Está tudo dentro de ciclos. Né? Então, para a gente não ficar muito nessa ideia mística quando fala ciclo, né? Vamos lembrar da escola. É um calendário escolar. Tem um tempo para ensinar tal matéria, para se aprender isso ou aquilo, e um tempo em que esse conhecimento será avaliado. Então, tudo a seu tempo. Por isso que os espíritos da codificação não cansam de repetir. A gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro A Gênesis, no livro Céu e Inferno, no livro Obras Póstumas. São chegados os tempos. São chegados os tempos. É um professor dizendo, olha, a avaliação trimestral está chegando, o calendário agora é esse. É isso. Né? Não tem nada de hermético. Né? É maravilhoso, é surpreendente, é muito bonito, mas não tem hermetismo. Há necessidade da gente fazer aqui um misticismo barato, né? Explorar a crendice e a credulidade das pessoas,
com esse tipo de conhecimento. Não é esse o ponto. O certo é que os egípcios dominavam isso. Né? E é curioso ver o povo que está ligado à religiosidade vinculado a essa tradição espiritual dos egípcios. Porque se nós temos a primeira revelação, depois a segunda com Jesus, né? Sendo que em Jesus nós temos uma síntese ético-moral, como que uma integração ético-moral, dando ali um modelo e um padrão para a humanidade, do ponto de vista do comportamento moral. Com a chegada da terceira revelação, nós vamos unir a esse modelo ético-moral conhecimentos do mundo espiritual. Então é como se a gente estivesse integrando, em linhas gerais, né? Se é que nós podemos dizer isso, mas é apenas para efeito didático, é como se nós estivéssemos integrando a vertente hebraica com a vertente egípcia. E então conseguindo um novo tipo de religiosidade que leva em conta os aspectos espirituais da vida. A imortalidade, a comunicabilidade, a questão dos fluidos, do magnetismo, etc. Que é o forte dos egípcios. Então, retoma, como se unificasse essa vertente. Esses dois rios. Olha que interessante isso. E o outro grupo, que são os hindus e os arianos. E aqui a gente tem uma coisa curiosa, porque a Índia, o agrupamento hindu, ele é um agrupamento que ele é muito variado. Basta a gente entender que o materialismo surge na Índia. Então, tu pode, essa visão romantizada da Índia que a gente tem, né? Ela não tem muito fundamento. Né? O que acontece aqui é que a experiência hindu e ariana, ela está focada no indivíduo. Então, se o povo hebreu e o povo egípcio, eles estão com foco em Deus e na natureza do mundo espiritual, no caso dos egípcios, ou seja, Deus e a criação, aqui, por hindus arianos, o foco é o indivíduo. Só que em duas vertentes. O hindu vai focar o indivíduo do seu interior para o exterior. Então é lá que vai surgir o fenômeno da meditação, da yoga, dos estados alterados de consciência, da exploração, inclusive, dos potenciais anímicos. Mas não é uma exploração como a dos egípcios, porque o egípcio é um mundo espiritual. E as forças magnéticas e os fluidos que envolvem a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Aqui no hindu não, é o desenvolvimento anímico. As faculdades anímicas, dentre elas, o poder da concentração, de centrar-se, da meditação, da educação das forças, ou seja, uma construção interior. Esse é o forte. E o ariano, também focado no indivíduo, o foco é o indivíduo, mas agora não está preocupado com os aspectos interiores, mas com os aspectos externos. Então o ariano é aquele que está preocupado em reconstruir o paraíso aqui. Já que eu perdi o paraíso, vamos construir outro. Essa é a ideia. Então, sem preocupação religiosa. Para as questões religiosas, às vezes, tem uma mentalidade que chega a ser pueril. Foi sempre conduzido pelos outros, ou pelo hindu, ou pelo hebreu. Sempre foi conduzido. Mas uma capacidade técnica, uma capacidade de manipular, de construir, de trazer o progresso. E por isso, importantíssimo para a evolução da Terra. Então são os que trazem a técnica. Porque se deixar só para o hindu, com um sentimento de, às vezes até de orgulho, né? Porque você desenvolve os potenciais anímicos,
povos, mas se sente superior ao outro. Né? E olhava para o outro, eu não quero me misturar, eu não quero me envolver, e aí você está numa profunda meditação, construindo interiormente, mas ao redor de você está um lodo, uma tragédia, tudo caindo aos pedaços, porque está preocupado apenas com o interior. Né? O ariano, por outro lado, uma preocupação em manter tudo organizado, tudo em ordem no progresso, mas uma verdadeira tempestade interna. Mas são isso, esses 4 polos mostram 4 vertentes, com as suas vantagens e com as suas desvantagens, com as suas virtudes e com os seus excessos. É natural isso, por isso que eles são colocados juntos, para que um ajude o outro naquilo que é forte. Não há nenhum problema nisso. Evolução é isso. É também uma transferência de experiência. Por isso que ela é coletiva. Porque a gente se beneficia das qualidades do outro. Então esse foi o ponto. E aqui estão retratados esses 4 rios. O interessante é que nós vamos ter um impacto, como já dissemos aqui, definitivo na evolução do homem, com esses povos, que eles detêm mais conhecimento, eles trazem mais experiência de onde eles foram degradados, e necessitam de experiências emocionais, sentimentais e espirituais para que eles possam se aprimorar. Então, nas lutas da Terra, eles terão essas experiências e, ao mesmo tempo, vão transferir esse conhecimento para os povos da Terra, para aqueles espíritos que são daqui, que têm a Terra como seu lar de origem. O certo é que Emmanuel faz um mapeamento muito curioso, e ele vai mostrar que foram os arianos, por incrível que pareça, que eram os mais voltados para o exterior, com pouca atividade interior, quase nenhum vínculo com religiosidade, não estavam preocupados com isso. Foram eles que se misturaram. Porque nessa ideia de vamos construir um paraíso aqui, chamaram todo mundo, agrupavam até para dominar, mas mesmo que fosse dominando, se misturava, se relacionava, e fazia comércio, e aí causou, através do comércio, do poder, da política, uma mistura, uma integração, a princípio desigual entre os povos, mas que seria o germe da tão sonhada fraternidade universal entre todos os povos. Por isso foram acompanhados, diz Emmanuel, com todo carinho, pelo governador espiritual do orbe, pelo progresso que eles geravam, pelo progresso que eles imprimiam no orbe. O certo é que hoje nós temos uma civilização mundial que é ariana. No geral, o mundo é ariano. Extremamente voltado para o exterior, pouca experiência interna, está preocupado com o paraíso hoje é ouro, é conforto, é tudo que possa trazer prazer aos sentidos. Isso é bem ariano. Alguns aspectos da religiosidade bem pueril, lida com os aspectos espirituais de uma maneira bem pueril. O emblema, o símbolo disso são as mesas girantes, irmãs Fox, etc, etc, etc. Então, vivemos uma sociedade ariana. Mas, em virtude do progresso da Terra, teremos uma integração novamente desses 4 rios, porque eles vêm de um braço comum. E teremos uma integração também com outras experiências, como o Japão, a China, os mongóis, a África, a América do Sul. Então tudo isso também contribui, lá escandinavos, nórdicos, embora ali tenha muito ariano, mas essa integração universal que forma a simbologia bíblica do banquete universal, que cada povo traz o seu prato, traz a sua experiência, a sua virtude, e isso é unido, isso é visto como força de união
e não como é visto hoje, como elemento de conflito. Vai chegar esse tempo em que haverá uma integração entre as nações e elas se darão as mãos para resolver os problemas que são da humanidade. Isso é o progresso. Isso é um determinismo divino do progresso. Mas é muito bonito a gente encontrar no livro de Gênesis a referência, esses 4 rios aqui. Eles vão voltar lá depois do dilúvio, nos filhos de Noé, vai haver de novo uma referência a isso, a esses povos todos, né? De modo que a gente vê muitos traços no livro de Gênesis dessa história dos capelinos. E de outros degredos também que não são tão importantes quanto a massa de capelinos. Alguns milhões de espíritos, né, que vieram de capela. Nem são tantos assim, né? Mas que tiveram um profundo impacto na evolução do nosso homem. Essa é uma interpretação que a gente não consegue extrair sem a chave do Espiritismo, sem a chave espírita que lança uma luz diferente, faz a gente olhar de um modo interessante para a história evolutiva da Terra. Porque se nós estamos relacionando aqui a raça adâmica e esses 4 rios com os capelinos, qual foi o problema que gerou o degredo? Qual é a origem do degredo? A origem do degredo é ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós já comentamos nos episódios anteriores. É o ser humano afastar Deus do centro, colocar o seu ego no centro e acreditar que ele tem força suficiente para manter o equilíbrio. Ele no centro, afastando Deus. Então ele começa a construir sistemas econômicos, que são puramente humanos, sistemas políticos, que são puramente humanos, sistemas religiosos, que são puramente humanos, sistemas filosóficos, que são puramente humanos, sistemas educacionais, uma arte, tudo centrado no homem, tendo o homem como centro, como uma referência. E aí, qual que é o resultado disso? Nós não temos mais um tecido, porque quando Deus está no centro, tem uma garantia de que todos serão tratados com igualdade, que todos são iguais. Se eu tenho um homem no centro, o ser humano no centro, eu não tenho mais um tecido, eu passo a ter células isoladas que muitas vezes lutam umas contra as outras. E aí nós temos um crescimento exponencial do egoísmo, do orgulho, do individualismo, que é a marca hoje da transição planetária. Então, o que é a transição planetária? É a saturação desse modelo. O homem que afastou Deus. Não é afastou Deus, eu acredito em Deus. Não é isso. Eu acredito em Deus. Isso é muito pouco, né? Uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é colocar Deus no centro. É bem diferente. É muito diferente. Inclusive no centro da nossa vida. Isso implica em amá-lo sobre todas as coisas. Então, esse é o desafio. Hoje nós vivemos uma saturação desse modelo. Por isso o egoísmo toma conta, o orgulho atinge níveis assombrosos, o individualismo nunca foi tão horripilante. E cada um pensando em si, e o que acontece? Um caos social. Porque faltam elementos de coesão. Faltam elementos que dão a liga, que transformam a vida em comunidade. Uma vida saudável, uma vida possível. Né? Uma vida saudável, uma vida possível. Então, essa é a história do degredo. Quer dizer, o degredo ocorre por isso. Né? Porque chega um determinado momento, na evolução dos orbes, de qualquer mundo, o mundo sai de primitivo, linhas gerais, né? Sai de primitivo,
para expiação e prova, entra na regeneração para caminhar para o mundo ditoso. No mundo ditoso, nós temos elementos de coesão. Uma fraternidade universal, a união dos povos para resolver os seus problemas, né? E de uma maneira simples. Estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que se nós, vamos imaginar isso aqui, se você pegar toda a comida que é jogada fora, só nos Estados Unidos, em um ano, você mata a fome da África. Então, quer dizer, não é um problema de falta de recursos. Está havendo fome porque tem desperdício. Não estamos nem entrando no mérito se você come muito ou pouco. Não é essa a questão. Não é a comida que se come além da conta. É a comida que é jogada fora. Se nós fizermos isso aqui no Brasil, o tanto de alimento que nós jogamos fora, desperdiçamos. Mas pensa nisso no mundo. Se todos os povos se unissem, né, para que comida não fosse jogada fora, não houvesse desperdício de comida, e que todo o extra fosse encaminhado para quem tem fome, não teria fome no mundo. Isso para a gente citar um caso. Se todos os povos se reunissem em torno da questão da saúde, os problemas de saúde, doença, de atendimento no mundo estariam resolvidos. Então a questão não é a falta de recursos. A questão é o egoísmo que não permite que os recursos sejam usufruídos de uma maneira sustentável pela humanidade. Então os espíritos que atravancam esse progresso, que oferecem resistência, que não querem mudar de paradigma e que começam a atuar violentamente contra o progresso planetário, sofrem a ação de saneamento e são levados para um órgão primitivo, porque lá no órgão primitivo é normal, é a época de ser egoísta, é a época de ser orgulhoso, é a época de ser primitivo. É como a criança também tem a fase que ela passa de extremo egoísmo, de extremo centramento, o que é necessário para o desenvolvimento dela. Ela não desenvolve o ego dela, não desenvolve a personalidade se ela não passar por essa fase. É importante para ela. Né? Olha, depois não faz sentido. Depois não faz sentido. Tem que crescer. É o que o Paulo diz. Você andava com o menino, comia com o menino, mas agora as coisas de menino não mais me convêm. Assim também com o orbe. As coisas de criança espiritual não mais convém ao órgão, e uma ação de saneamento ocorrerá na Terra. E daqui, possivelmente, sairá um rio que se dividirá em 4 e que vai formar a história de um outro orbe, levando aspectos da cultura, da nossa história, de tudo que nós vivemos aqui. E possivelmente lá eles vão ter uma nova Bíblia, né? Um novo livro Gênesis, um novo ser e uma nova série com episódios também do Gênesis. Que é sempre assim, né? As coisas vão se repetindo, a gente vai apenas dando sequência, carregando a tocha, entregando a tocha do progresso. Então é isso que a gente queria comentar hoje, esse tema que deixa a gente pensar, faz a gente refletir como nós temos dentro de nós, já sabemos das coisas. As civilizações possuem as suas literaturas, as suas mitologias, as suas cosmogonias que retratam a realidade. Então é aquilo que está no Livro dos Espíritos, questão 627. Os Espíritos vêm apenas para lembrar, acordar aquilo que já está na nossa consciência. Até o próximo episódio, nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 3.